Bom dia, turma do nono ano, professora Lani falando. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o Partido Nazista. O programa do Partido Nazista e a chegada ao poder. Ao sair da prisão, o líder reorganizou o partido, reestruturou as formações paramilitares, as seções de assalto e as seções de segurança, e atraiu organizações de trabalhadores com várias promessas expressas no programa do partido, que continha palavras-chave socialistas como, no ponto 11, abolição das rendas não ganhas com o trabalho. Ponto 12, confisco impiedoso de todos os lucros de guerra. Ponto 13, exigência da nacionalização de todos os empreendimentos até então formados em companhias trustes. Nós estamos falando de Hitler. O misticismo do Partido Nazista. O misticismo do Partido Nazista e seu programa de revisão das disposições do Tratado de Versalhes atraíram cada vez mais adeptos. Assim como Mussolini na Itália, Hitler passou a ser visto como o salvador da Alemanha, o líder infalível. A crise do período entre guerras. A crise do período entre guerras gerou, portanto, uma crescente polarização ideológica entre as forças de direita e força de esquerda. Em 1932, contando com o apoio financeiro dos capitalistas alemães, por seu caráter antimarxista, Hitler disputou as eleições presidenciais com o Marechal Hindenburg, militar de destaque na Primeira Guerra Mundial, perdendo por pouco. Em janeiro de 1933, Hitler foi indicado chanceler por influência dos banqueiros e dos industriais. O Terceiro Reich. A expressão Terceiro Reich foi criada pela propaganda de regime nazista, que procurava glorificar o passado do povo alemão. De acordo com essa concepção, a história alemã possuía dois períodos de destaque: o estabelecimento do Sacro Império Romano Germânico em 962 e a criação do Império Alemão em 1871, a Alemanha unificada. Desse modo, o Terceiro Reich deveria recriar mais um importante momento da glória do povo alemão. Características do Estado nazista. Entre as principais características do Estado nazista, podemos citar as seguintes: nacionalismo. Para os nazistas, a nação era ideal supremo, a mais elevada forma de sociedade criada pelo ser humano. O totalitarismo, regime político não democrático, no qual existe a separação de poderes, ficando a totalidade do poder do Estado concentrada em uma só pessoa, em um só partido. Unipartidarismo, o Estado deveria ser controlado exclusivamente por um partido, no caso, o Partido Nazista. Elitismo, visão da vida segundo a qual o mundo deve ser dirigido pelos melhores, mais fortes, mais aptos e racialmente mais puros. Arianismo, princípio segundo o qual existe a superioridade da raça nórdica, da qual os alemães seriam os representantes puros. Expansão nazista. É importante considerar que o nazismo tinha pretensão de reparar a profunda ferida infligida à Alemanha pela derrota de 1918, que procurava na maioria dos alemães um forte sentimento de humilhação pessoal. Tratava-se de evitar que aquilo nunca mais fosse acontecer, expressão que designava não propriamente a amargura pela guerra perdida, mas a aceitação pela República de Weimar das condições impostas pelos vencedores.
Na visão dos nazistas, essa república era formada por agentes do inimigo, especialmente por judeus. Consolidação do Terceiro Reich. A partir da consolidação do Terceiro Reich, verificou-se não apenas uma completa nazificação da sociedade, mas também, paralelamente ao rearmamento, uma política externa cada vez mais agressiva. Desenvolvendo uma vigorosa política de rearmamento e militarizando a nação, o Partido Nazista tornou possível à Alemanha exigir uma completa revisão das cláusulas do Tratado de Versalhes imposto após a Primeira Guerra Mundial. Os desdobramentos da expansão nazista contribuíram decisivamente para a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939. Bem, o Partido Nazista, no livro de vocês, o capítulo 4, continuando, as páginas 81 a 83, e vocês vão resolver as 5 questões propostas ao final do vídeo. A primeira questão: explique o que a crise do período entre guerras gerou. Segunda, o que aconteceu com Hitler em 1933? Terceira, como ficou criado a expressão Terceiro Reich? Como foi criado. Quarta, defina arianismo, antissemitismo, militarismo, crença na infalibilidade do líder. Quinta, com o desenvolvimento de uma vigorosa política de rearmamento e militarismo, a nação, o que o Partido Nazista tornou possível à Alemanha.